Quais são as leis que regulam as criptomoedas ou criptoativos no Brasil? Se você é um profissional do setor financeiro, um empreendedor ou um entusiasta avançado desse mercado, é importante conhecer os principais aspectos regulatórios que envolvem tokens digitais de qualquer tipo. E nesse vídeo nós vamos falar disso. Apesar de eu não ser advogado, eu vou tentar aqui responder da forma mais clara e objetiva possível. Vocês vão gostar, eu tenho certeza. Vamos lá. Oi, eu sou Felipe Cabral, esse é o Banco Aberto e aqui a gente fala sobre economia, criptoativos, DeFi e novas tecnologias para o setor financeiro. Esse é um canal para profissionais e aprendizes que querem embarcar nesse novo mundo. Se você quer novos horizontes, quer aumentar seu repertório, quer trabalhar em empresas relacionadas à blockchain economy, ou mesmo se você quer pivotar o seu negócio tradicional através da Web3, tokenização, nova economia digital, você está assim no lugar certo. Muito bem, então primeiro de tudo, antes de falarmos das leis específicas, nós vamos precisar entender a diferença de classificação de criptomoedas, criptoativos e valores mobiliários tokenizados. Porque embora esses termos sejam usados de maneira muitas vezes intercambiáveis, eles têm implicações distintas, sobretudo nos aspectos regulatórios e legislativos. De forma simples, nós podemos dizer que criptomoeda é uma forma de criptoativo, mas com um propósito específico, que é funcionar como um meio digital de troca, como uma unidade de conta, como reserva de valor, tá? As criptomoedas mais conhecidas são o Bitcoin, o Ethereum, a XRP, a Matic, entre outras moedas. Agora, valores mobiliários tokenizados são tokens que representam outros ativos, como aí os tokens de ações de empresas, tokens de imóveis, fundos de investimento, entre outras coisas. Todos com finalidade de apreciação patrimonial. E os criptoativos seriam uma categoria maior, uma categoria macro, que abrange também tokens de utilidade, como ingressos, objetos de arte, objetos de identidade, como NFTs, entre várias outras coisas que podem ser também tokenizadas. Na verdade, essas três coisas são todos tokens e são coisas que utilizam blockchain, mas com propósitos e finalidades diferentes. Em resumo, então, criptomoedas e valores mobiliários tokenizados são uma espécie de subconjunto dessa categoria maior de criptoativos, tá? Então, criptomoedas são moedas digitais, valores mobiliários tokenizados são representações digitais de produtos de investimento e criptoativos é uma categoria maior que abrange essas duas coisas e mais outros tipos. No Brasil, não existe uma lei específica para definir o que são cada uma dessas categorias, mas você vai reparar que as leis vigentes tentam capturar esses significados, às vezes de forma explícita, mas também às vezes de forma implícita, e vão adotar cada uma um regime em relação a essas categorias. Vamos lá que eu vou explicar quais são essas leis e como elas caracterizam essas coisas. A primeira e mais antiga regulação é a Instrução Normativa número 1888 da Receita Federal Brasileira, de 3 de maio de 2019. Essa instrução fala sobre o envio de informações e pagamento de tributos relativos às operações realizadas com criptoativos para a Receita Federal do Brasil. É uma instrução que abrange desde o negociador, a pessoa que está negociando, que está holdando o criptoativo, quanto as instituições, corretoras, tokenizadoras, que estão negociando isso. Então, essa norma, ela determina, portanto, que as pessoas físicas ou jurídicas, residentes ou que possuem domicílio no Brasil, devem informar a Receita Federal Brasileira mensalmente todas as operações feitas com criptoativos, e esse informe deve respeitar alguns critérios, como por exemplo, o montante total de operações deve representar um valor superior a R$30 mil por mês.
A declaração e o recolhimento de tributos deve ser realizado até o último dia do mês posterior à realização das operações. E esse informe vale para a categoria de criptoativos e de tudo que pode caber dentro dessa categoria e que tenha um valor patrimonial expressivo, ou seja, vale para criptomoeda, vale para token de renda fixa, vale para NFT de uma obra de arte valiosa, vale para tudo que tem valor expressivo. Ah, mas aquele NFT do meu joguinho que eu ganhei, preciso declarar? Não. Ah, mas e o NFT do domínio.eth que eu tenho? Preciso declarar? Não. Não vale para isso. Agora, se você tiver um item de um jogo que vale 50 mil reais e que é considerado uma obra de arte, aí você tem que declarar, vale para isso também, tá? E também não importa se a pessoa negociou dentro ou fora do Brasil esses itens. Se ela comprou criptomoedas de uma corretora fora, ela tem que declarar. Todos os residentes ou domiciliados estão sujeitos a essa regra, independente do canal de negociação. Na prática, essa é uma lei bastante complexa de ser implementada ou de ser fiscalizada, né? Para o governo aferir se a lei está funcionando, se os tributos estão sendo recolhidos, se as pessoas de fato estão declarando as partes devidas, tem uma certa complexidade, é um pouco difícil. Basta lembrar, por exemplo, que muitas operações podem acontecer em corretoras descentralizadas, que não gravam informações KYC, dados pessoais, números de documento dos usuários, dos clientes que estão fazendo essas operações, tá? Então, ela tem uma baita complexidade, mas a lei acaba tendo, ou melhor dizendo, essa instrução normativa acaba tendo um poder muito grande sobre as instituições reguladas do setor, né? E vamos falar aqui das alíneas ou das recomendações que existem para instituições, para empresas, para exchanges, tokenizadoras, bancos afetados por essa instrução, né? Ela estabelece, por exemplo, que as exchanges de criptoativos no Brasil devem ser registradas na Receita Federal e devem informar todas as operações realizadas independente do valor, porque a Receita visa contrapor essas informações com as declarações que os clientes estão fazendo nos devidos lugares, né? Seja no imposto de renda ou na declaração de aferição de resultados, nas DARFs, né? E a tributação vai variar para essas organizações e para esses sujeitos de acordo com a natureza e o ganho de capital dessas operações. Então tem alíquotas ali que variam de 15% a 22,5%. Basicamente é isso, eu recomendo que vocês leiam o texto completo para se informar melhor dos detalhes dessa instrução normativa. Vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo e vale dizer também que existem empresas especializadas em prestação de contas com relação à IN 1888. Então virou um tema assim importante do mercado, ao ponto de ter inclusive escritórios de contabilidade e empresas especializados em fazer declarações tributárias com base nessa legislação. O segundo instrumento regulatório mais importante é o parecer de orientação número 40 da Comissão de Valores Mobiliários, a CVM. E vale lembrar que a CVM é o órgão responsável por regular e fiscalizar o mercado de valores mobiliários no Brasil, o mercado de títulos, né? Que inclui ações, fundos de investimento, derivativos e outros ativos financeiros. A CVM emitiu esse parecer de orientação em 14 de outubro de 2022, ele é relativamente recente. E embora ele não tenha uma força de lei, ele indica quais são os critérios a serem considerados para a classificação dos criptoativos como valores mobiliários e, consequentemente, sujeitos à supervisão e ao cumprimento de outras regras aplicáveis da CVM, tá? Então, segundo esse parecer, os criptoativos podem ser considerados valores mobiliários quando representarem direitos ou obrigações de uma sociedade emissora,
quando forem negociados em plataformas que funcionem como mercados organizados, como corretoras, né? E quando tiverem características de investimento coletivo. Então, dependendo da natureza e da forma de negociação desses criptoativos, eles podem estar sujeitos às regras da CVM, que aí vão exigir coisas como registro de oferta pública na CVM, divulgação de informações relevantes sobre o emissor, sobre o projeto, sobre os riscos envolvidos, observação de normas aplicáveis aos intermediários financeiros que atuam nesses mercados, a adoção de medidas de prevenção de lavagem de dinheiro, de conflito de interesse, de manipulação de mercado e também a adoção de padrões contábeis e padrões de governança corporativa, entre outras obrigações. Ou seja, se o seu token for um ativo de investimento passível de ser classificado dessa forma pela CVM, as regras de adequação de negociação desses tokens devem ser as mesmas aplicáveis, por exemplo, a ações, a fundos, a títulos de investimento, tal qual eles já existem no mercado tradicional. Então, tenha cuidado ao negociar esses títulos. Se você é uma instituição que negocia tokens que são passíveis de serem classificados como instrumentos de investimento, você deve estar atento às regras estipuladas pela CVM, que inclusive estão expostas e recomendadas nesse parecer de orientação número 40. E por fim, o último instrumento regulatório, o mais recente, talvez um dos mais importantes, seja para as empresas a Lei Federal sobre Prestadora de Serviços de Ativos Virtuais. Reparem que eles usam o termo ativos virtuais, que é a Lei 14.478 de 21 de dezembro de 2022. Essa lei define os conceitos do que são criptoativos, do que são prestadores de serviço relacionados a criptoativos e de quem seriam os usuários finais ou clientes dessas prestadoras de serviço. Além disso, essa lei vai estipular regras para o funcionamento dessas prestadoras. E quais seriam essas regras? Em geral, ela diz o seguinte: a prestadora ela tem que ter uma autorização prévia de um órgão ou de entidade da administração pública federal, como o Banco Central ou como a CVM, para funcionar. Ela diz também que a prestadora de serviço deve adotar medidas de prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo. Então, essa prestadora deveria adotar as normas padrão contra essas práticas. Deveria também estar em acordância, né, ou em complacência com a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, a LGPD, voltada para o setor financeiro, e deveria se responsabilizar civilmente por danos causados a usuários finais ou a terceiros. E por fim, ela fala também da fiscalização e da aplicação de sanções administrativas pelo Bacen a essas prestadoras. Essa lei prevê que as prestadoras deveriam aderir a um sistema autorregulatório reconhecido pelo Bacen e que estabelece padrões éticos e técnicos para esse setor. Então, é uma lei que visa dar mais segurança jurídica e mais transparência ao mercado de criptoativos no Brasil, com foco nas prestadoras. E visa também, obviamente, por consequência, proteger os interesses dos usuários finais. Então, se você vai trabalhar ou vai abrir uma tokenizadora ou uma corretora cripto, fique atento que essa lei passa a reger bastante esse tipo de negócio. Então é isso, nesse vídeo nós analisamos alguns dos detalhes das principais leis que regulamentam o universo cripto no Brasil. A Instrução Normativa número 1888 da Receita Federal Brasileira, que estabeleceu regras para declaração e tributação de operações com criptoativos, o parecer de orientação número 40 da CVM, Comissão de Valores Mobiliários, que definiu parâmetros para oferta pública de criptoativos como instrumentos de investimento, e por fim a Lei Federal 14.478, que criou um marco regulatório para as empresas
prestadoras de serviço relacionados a ativos virtuais, os criptoativos no Brasil. Apesar desses avanços, ainda existem sim lacunas, aspectos do mercado de criptomoedas que precisam ser melhor aprimorados, melhor regulamentados. E nós continuaremos aqui acompanhando o desenvolvimento dessas leis, a evolução dos mercados e trazendo sempre atualizações sobre esses temas para vocês. Se gostou, deixa o like, se inscreve no canal e ative o sininho para receber mais conteúdos como esse. Valeu e até o próximo vídeo.